Seven Winters in Tehran means stop all execution in Iran now. Thank you. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Mundo fora, a justiça escrita e executada por homens trata, não raras vezes, uma mulher vítima como sendo corresponsável pelo comportamento do agressor, seja em casos de violência doméstica, seja em casos de agressão sexual. Ficou célebre um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, no final da década de 80, em que se debruçava sobre, abro aspas, a contribuição da ofendida para a realização do crime de violação. Fecho aspas. Desde tempo da cotada do macho ibérico até hoje, fez-se uma grande evolução na aplicação da justiça e, mesmo quando se encontrou na vítima atenuantes para o agressor, nunca, é claro, uma mulher acabou condenada por se defender do crime de que foi vítima. No Irão dos dias de hoje, isso acontece com muita frequência. E quando o agressor acaba morto, mesmo que essa tenha sido a única forma da vítima parar a agressão, o mais comum é a justiça do olho por olho. No som de abertura, ouvimos a mãe de uma jovem mulher condenada à morte a convidar-nos a ver o documentário 7 Invernos em Teherão, de que a filha é infeliz protagonista. Quando a lei se baseia nos códigos religiosos anteriores até ao aparecimento do islamismo, mas transportados da mesma forma para o Alcorão, e se continuam a aplicar-se no século XXI, como é óbvio, não é de justiça que falamos, é de barbárie. Neste episódio, com a ajuda da jornalista Ana França, olhamos para o Irão, onde a semana passada uma outra jovem mulher foi enforcada, como pena por se ter defendido de uma agressão sexual do marido e de 2 sócios deste. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva a Ana França! Para entendermos melhor a história que vamos contar, vamos começar por dar resposta à questão o que é o Rezaz. Eu faço aqui um disclaimer. Em persa a palavra escreve-se Kizas ou Q-I-S-A-S, diz-se Gezas, no sentido que tem GH, sendo que o GH inicial é uma consoante cultural semelhante ao R francês, portanto voltamos à questão. O que é o Rezaz? Olha, também não sei, obrigada pelo convite para falar desta história, Paulo. Também não sei muito bem como dizer, talvez. Eu fui fazer uma pesquisa para chegar aqui a isto. Rezaz. Pronto, não sei. Rezaz. Então vamos estabelecer entre os dois Rezaz. Ok, claro que alguém nos vai corrigir. Claro, e mandar um áudio com. O áudio com como é que é em persa. Em persa. Este sistema está instituído no Código Penal do Irão, deriva da lei islâmica, não é uma coisa que se passa apenas nos confins do país ou em sítios onde o governo é tribal. Isto acontece nas cidades e basicamente o que a palavra só quer dizer retribuição, mas quando se aplica às punições por algum crime, os crimes têm de ser físicos, têm de ter impacto físico, e o que esta palavra quer dizer é que a vítima ou a família da vítima tem direito de exigir retribuição na mesma moeda do crime que foi perpetrado. A vítima, considerando vítima, mesmo que seja um agressor, como é este caso. Sim, sim. Acabou por morrer o agressor e mas é considerado a família vítima. É considerado vítima de uma tentativa de homicídio. Sim, ou um homicídio mesmo, não? Sim, um homicídio. Mas a família pode exigir, se a pessoa não morrer, isto vale na mesma, ou seja, certo. Pode exigir. Se ficar sem 2 dedos, quem lhe tirou os dedos fica sem 2 dedos. Olho por olho, basicamente. É isso. E claro que esta ideia de poder fazer à vítima
alegada vítima, mesmo que essa pessoa tenha sido vítima por ter perpetrado outro crime. Por causa disso é que se tornou vítima. Essa ideia tem muitos problemas, acho que não é preciso pensar muito para perceber, mas um dos maiores problemas é que estamos a colocar a existência de justiça nas mãos de uma pessoa traumatizada pela perda de um ente querido, por exemplo, não é? E não é... Isso é um trabalho do Estado. E no Irão não é isso que acontece. Todos os julgamentos por questões que têm que ver com dano físico podem ser perdoadas, as sentenças podem ser comutadas, por exemplo, em dinheiro. Se a família não aceitar, então o tribunal decreta uma pena igual. E para homicídio, a pena é pena de morte. Homicídio. Que foi isto que aconteceu aqui. Esta lei é aplicada com alguma regularidade em relação às mulheres. Quais são os números mais recentes? O que eu tenho aqui, o relatório anual para a pena de morte no Irão de 2015, publicado pela Iran Human Rights e pela Together Against Death Penalty, revela uma escalada mesmo muito acentuada como o recurso a este tipo de punição. Desde pelo menos 1.639 pessoas foram executadas, é um aumento de 68% face a 2024, onde se registaram 965 execuções. Há um outro trabalho muito interessante da Rede Iraniana para os Direitos Humanos do fim de 2023, certo que já passaram 2 anos, em que esta ONG fez um texto quando morreu uma mulher que marcou as 200 mortes de 2010 a 2023. 200 mortes. E eles aproveitaram esse número para fazer um estudo. Das 200 execuções de mulheres registadas pela Iran Human Rights desde 2010, 90 foram por homicídio, portanto quase metade. Outras 90 por questões relacionadas com droga, 4 por participação em atos sexuais imorais, e 2 por espionagem e 1 por inimizade contra Deus. As acusações contra 9 das mulheres são desconhecidas. E depois há aqui dados muito preocupantes. Apenas 55 das 200 execuções foram anunciadas por fontes oficiais. Portanto, todas estas histórias são sempre ativistas e famílias que contactam ativistas que já estão fora. Quer dizer que pode haver muito mais, claro, que desconhecemos, que já estão fora do país. As restantes foram reportadas, portanto, estas 55 foram reportadas oficialmente, outras foram por organizações de ativistas, e depois 39 das mulheres foram acusadas de matar os maridos. Isto é muito interessante perceber, porque os maridos, alguns foram em casamento temporário ou amantes, 8 mulheres eram noivas crianças, 3 eram infratoras menores de idade e 1 tinha sido oferecida a uma tribo rival para pagar um problema de sangue. Antes de irmos à história de... Lá estávamos a dizer um nome que não sei se é assim, mas procurei perceber como se dizia. Marzi Niri, a mais recente vítima, cuja história se confunde com tantas outras. Vamos recordar um documentário feito há 3 anos e que deu a conhecer ao mundo esta lei islâmica que na prática impede as mulheres se defenderem de agressões sexuais. O que é que nos conta 7 invernos em Teherã? Só antes de irmos aí, tu tinhas-me perguntado os números e agora acabei de encontrar o número que tinha aqui das mulheres. Em 2025 pelo menos 40 mulheres foram executadas, o número mais alto em 20 anos. 20 anos. Não tinha aqui noutro parágrafo. Esta história é a história de Rayaneh Jabari, que em 2007 conhece um homem mais velho que lhe pede renovação. Ela é arquiteta de interiores, pede-lhe a renovação do seu escritório, onde ele é cirurgião plástico e quer renovar a clínica. Ela visita esse espaço e é agarrada e há uma tentativa de violação. Ela está uma faca na cozinha, porque ele, quando lhe pede para ir à clínica, não é uma clínica, é uma casa, que ele fecha a porta à chave e ela espeta-lhe uma faca no ombro e é considerado homicídio premeditado em tribunal. Ela passa 7 anos presa. O filme é uma reconstrução das cartas e dos telefonemas que ela faz com a família, e durante estes 7 anos a família tenta que a família do morto, não é? A perdoe, do agressor, por morrer. Só que o filho, que é o homem da família, torna-se homem da família depois de morrer o pai morrer, Jalal, creio eu, ele não perdoa, só perdoaria se ela aceitasse dizer que o pai não a tentou violar. Portanto, ele queria que a memória do pai fosse limpa através de uma carta que ela teria de escrever da prisão, mentindo, a dizer que ele não fez nada.
Se ela tivesse feito isso, eles teriam dado o perdão. Só que Reina decidiu que não iria fazer isso e a família contratou advogados e não conseguiu libertá-la porque é uma estrutura que protege as pessoas. Ele era um membro dos serviços secretos e até trocaram de juiz para que realmente garantissem a condenação. Sim. Vamos olhar então para a mais recente vítima. Quem era Marzia Nieri? Ela tinha 23 anos, 23, 24, morreu. Quando morreu, 17 Embora... quando casou. E o crime é logo a seguir, pouco depois. O crime é logo a seguir, sim, quando ela tinha 18 anos, portanto ainda uma rapariga. O marido costumava levar para casa deles os dois, do lar deles, não é? Outros 2 homens, aparentemente associados de um negócio de imobiliária, e frequentemente ela era vítima de tentativas de assédio, violação, agressões sexuais. E numa dessas tentativas, pelo menos foi isso que ela disse ao tribunal, numa dessas tentativas ela decidiu defender-se, ferindo um homem, e o marido na escaramuça morreu. Não se percebe, não consegui encontrar mesmo em Persa, e perguntando a investigadores se o marido morreu também com uma faca, a defender o amigo, e ela, não sei, mas um homem morreu, um agressor. Que era o marido. O marido. E em tribunal o outro homem testemunhou, dizendo, chamando assassina e tudo isso. Portanto, a defesa, a questão da autodefesa não é possível no Irão provar. É possível lá de ser, porque eu estava a lembrar do teu texto. É possível na teoria, na prática é que não é. Como é que uma mulher pode provar em tribunal que foi vítima de uma violação? Com 4 testemunhas masculinas, porque os crimes sexuais dispostas a dizer que viram, não é? Dispostas a dizer que viram uma violação. Os crimes sexuais são dos mais severamente punidos no Código Penal iraniano, e só com 4 homens muçulmanos e sem cadastro é que uma mulher pode provar que foi violada. Não sei que 4 homens é que costumam estar nos locais não onde há história, claro. Não há na história exemplo de mulheres violadas que conseguiram reunir 4 homens como testemunhas, não é? É verdade. Para fecharmos a nossa conversa, se a última palavra é sempre da família do morto, há pouco estavas a falar sobre isso, dificilmente se consegue sair da vingança do olho por olho que leva à morte das mulheres que se tentam defender, não é? O impacto desta lei nas mulheres é desproporcional, porque as mulheres, ao tentarem defender-se dos homens violentos, maridos ou outros, muitas vezes ferem gravemente ou matam estes homens, e o homicídio tem sempre que ser sancionado. Não é isso que está em causa, claro. Mas não existe, porque a família da vítima exige. Este conceito de autodefesa é complicado, porque a família do agredido pode decidir o destino desta mulher. A família pode abdicar da morte, pode optar por uma compensação financeira, só que isto levanta outro problema. Os ricos pagam avultadas somas pela sua liberdade. E uma miúda que foi obrigada a casar aos 17 anos, que normalmente é uma questão de venda, por razões de financeira, dinheiro, da família, tem muito menos possibilidades de pagar. Logo acabam por receber sentenças pesadas, porque o queixoso já nem pensa em ir pedir dinheiro a essas famílias, então usa a outra vingança que tem, que é a tal retaliação. Olho por olho, porque claro que é mais proveitoso tirar dinheiro à família se ela pedir esse dinheiro, se houver uma possibilidade da família poder pagar. Não havendo essa possibilidade, opta-se pela vingança olho por olho, dente por dente, de qual as mulheres sofrem de uma forma desproporcional no Irão. Na Batalha do Eclipse, a Espanha ganhou de goleada a Portugal, com uma parte do território muito maior em que foi possível observar o eclipse total. Mas há uma batalha militar entre os dois países que os portugueses recordam orgulhosos, mesmo se confundem mitos com realidades. No mais recente episódio do podcast A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho convidaram o historiador militar Miguel Gomes Martins para conversar sobre a decisiva batalha de Alves Barrota e responder às perguntas: quais as estratégias das forças portuguesas e castelhanas? E qual o papel dos seus principais protagonistas? E no fim, que mitos se perpetuaram sobre esta batalha e o que de facto se passou a 14 de agosto de 1385. A sonoplastia deste episódio
foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.